Pessoal, hoje vamos falar sobre a judicialização da saúde. A pesquisa recente divulgada na EBC nos mostra que houve um crescimento de 130% das demandas envolvendo saúde. O que eu vou explicar rapidamente para vocês o que é isso? Seriam aquelas ações em que você entra na justiça para obter um medicamento ou um tratamento que não está sendo disponibilizado pelo Estado. Estado no sentido de União, Estado e municípios. O que acontece? Por exemplo, se o medicamento ele não está na lista do SUS, né? O que você precisa para conseguir obter uma liminar num processo desse tipo? Você precisa de um laudo médico detalhado do seu médico dizendo que esse tratamento é imprescindível e os riscos que corre não fazendo ele e que esse medicamento ou tratamento não pode ser substituído por outro disponível no SUS. Tá? Tem que comprovar a incapacidade financeira do paciente, que ele não tem condições de arcar com aquele custo do medicamento ou do procedimento, e também a existência de registro na Anvisa desse medicamento, né? Esses são os, vamos dizer, requisitos mínimos para você conseguir uma liminar nesse tipo de processo. Agora eu vou explicar de uma outra forma também, assim, porque eu sou advogado, mas eu também sou procurador do município aqui no Rio Grande do Sul. Então eu vou explicar uma coisa que poucos sabem, né? Às vezes a gente critica muito o nosso município, né? Não está fornecendo medicamento, né? E outras coisas assim, e não sabe como é que funciona dentro do SUS, né? Quando você entra com a ação na justiça, você demanda contra o Estado e município, geralmente, ou contra a União, mas geralmente o pessoal entra só contra o Estado e município na Defensoria Pública Estadual ou através do seu advogado, né? E o que acontece? Aqui no Rio Grande do Sul, o município, por exemplo, onde eu trabalho, ele atende plenamente aquilo que lhe é atribuído na sua competência interna do SUS, ou seja, os medicamentos da farmácia básica, que é um município pequeno, ele atende, ele entrega todos os medicamentos da sua competência. E o que acontece? O Estado do Rio Grande do Sul, nesse momento, ele não repassa corretamente para o nosso município, para os outros do Rio Grande do Sul, os valores que ele deveria repassar no âmbito do SUS, da saúde. O que ele faz também? Além de não estar repassando para os municípios os valores, ele também não está atendendo os medicamentos e procedimentos que seriam da sua competência interna, desculpa. Que seriam o quê? Os medicamentos de maior complexidade, que não estão incluídos naquela lista dos remédios da farmácia básica, né? E o que acontece? Então, o Estado do Rio Grande do Sul ele não repassa para os municípios os valores da saúde, ele não atende administrativamente o que deveria, os medicamentos que deveria, e isso vai para a justiça. E aí o que acontece? Na justiça eles têm a cara de pau de querer dividir com o município os valores desses medicamentos que eles mesmos não entregaram, né? Então eles não repassam valores para os municípios, não entregam as medicações de sua competência e na justiça querem dividir com os municípios o valor daquilo que eles deveriam ter fornecido. Então eles ganham duas vezes, né? Eles não entregam para os municípios os valores devidos e não fazem o serviço administrativamente de fornecer os medicamentos e na justiça eles tentam de toda forma dividir com os municípios esse custo, né? Então é malandragem, são malandros, né? Espertinho. O que acontece? Pela Constituição Federal, tanto a União como o Estado e os municípios têm o dever solidário de fornecer o tratamento ou medicamento, no caso, né? O que quer dizer isso? Você entrando na justiça, você pode entrar com uma ação só contra o Estado, só contra a União, pode entrar contra a União, o Estado e o município, então você escolhe contra quem você vai demandar. Geralmente, para correr o processo na justiça estadual, você entra contra o Estado e o município, né? Dessa maneira, pela Constituição, o paciente ele pode escolher qualquer um que ele queira demandar. Essa competência interna que eu falei antes, que os municípios geralmente pequenos, como o meu onde eu atuo, eles têm a farmácia básica apenas e o Estado, os mais complexos, União, os de alta complexidade, né? Essa relação interna do SUS ela não é oponível contra o paciente. Então, o que acontece? Se o paciente entrar só contra o município ou só contra o Estado, ele tem que cumprir, mesmo que seja um medicamento fora da sua área da competência interna, tá?
Acontece que o estado do Rio Grande do Sul, ele está sendo malandro nessa parte. O que acontece? Como eu falei, não está repassando os valores dos municípios, ele está deixando que a coisa chegue ao Poder Judiciário, judicializando os problemas de saúde, em vez de resolver administrativamente, e no Poder Judiciário, ele está peticionando em todos os processos, tentando dividir com o município esse custo. Às vezes, quando o juiz determina o bloqueio de valores para a compra de medicamentos, ele determina só do Estado, ou só do município, ou dos dois, meio a meio, né? O juiz pode determinar conforme ele melhor entender no caso concreto. Em processos onde é determinado o bloqueio do Estado, ele está entrando com recursos, mesmo que contra a Constituição, tentando dividir com o município esses bloqueios, mesmo que sejam remédios que ele deveria estar fornecendo administrativamente. E infelizmente às vezes cola, né? Alguns juízes que não estão talvez familiarizados com a questão acabam dando, atendendo esse pedido do Estado e dividindo meio a meio bloqueios de medicamentos que deveriam ter sido lá na fase administrativa atendidos pelo Estado, né? Então os municípios são prejudicados duas vezes, né? Uma que eles não estão recebendo os valores corretamente, que o Estado tem a obrigação de repassar, e o Estado, além de não cumpre a sua parte, e quer dividir a sua parte com os municípios na justiça, né? Então isso é um absurdo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não sei se em outros estados deve estar acontecendo também, né? Então esse é um grande problema que nós temos atualmente, né? E no meu município, um município pequeno de 3.500 habitantes, tá? Onde eu atuo como procurador, o meu outro colega, que é procurador, precisou entrar com mandado de segurança contra o Estado do Rio Grande do Sul para que ele seja obrigado a repassar as verbas de saúde. E o Estado que fez, mesmo com essa ordem judicial do desembargador, mandado de segurança, para fornecer esses valores, repassar esses valores ao município, ele mesmo assim não está repassando. Ele está, né, não dando a mínima importância para a ordem judicial, né? Então, você vê que em alguns momentos a ordem judicial, quando é contra o Estado, é interessante como eles têm uma certa... eles relevam, assim, vamos dizer... Foi informado no processo, não, o Estado informou que vai cumprir. Tá, mas e para que serve essa ordem judicial? Então tem que cumprir, tem que dar prazo, tem que aplicar multa, né? Então, claro, não vou entrar no mérito aqui, porque realmente o Estado do Rio Grande do Sul, nos últimos anos, de todas as últimas gestões, aí, cada vez pior, né? Teve uma só que foi mais ou menos aí, há anos atrás, mas não vou entrar nesse mérito de quem é culpado pela crise. Realmente o Estado está em crise, todo mundo sabe, né? Só que eu estou falando só sobre esse ponto específico da saúde, né? O que está acontecendo, né? Então o Estado não está repassando para os municípios, que é quem está no fim da ponta, né? Quem está lá no final, quem realmente existe e cumpre com a medida é o município, né? Onde é que você vê o problema acontecendo? É no município, né? E aí as pessoas acabam reclamando do município e não entendem qual é que é a origem desse problema, né? Então é isso aí, mais ou menos uma pequena pincelada do que está se passando hoje em dia no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil em geral, em relação às demandas na área de saúde, né? Então os estados e a União estão jogando para a justiça os seus problemas administrativos, né? E infelizmente quem sofre é a população, né? Que acaba tendo que procurar defensoria ou contratar um advogado privado para conseguir obter aquele tratamento que a Constituição já lhe garante, né? Então, infelizmente, essa é a situação atual do Estado do Rio Grande do Sul e das demandas de saúde aqui, né? Então, vamos ver se a Justiça começa a perceber essa malandragem que está acontecendo e começa a bloquear valores apenas do Estado quando o medicamento for internamente de sua competência, né? Evitando assim que o Estado seja incentivado a jogar para a Justiça as suas demandas de saúde. É isso aí, então, pessoal. Até o próximo vídeo. Sugestão de pauta, vocês podem digitar aqui embaixo o que vocês gostariam que eu falasse sobre. E não esquece de dar o joinha, se inscrever no canal. Um abraço, até mais, tchau.